A importância de uma decisão. Leia no livro de Gênesis, capítulo 13, no versículo 10 e 11, que dizem assim: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Ou seja, Ló, levantou, os seus olhos, os olhos da carne, os olhos da cobiça, os olhos que vê as circunstâncias, que vê aquilo que parece ser o melhor, aquilo que é aprazível aos olhos humanos. Ló olhou, com seus olhos naturais, e isso desagrada a Deus, porque o Senhor, somente quem sabe o que é o melhor para as nossas vidas é o Senhor. E, portanto, Ló deveria buscar, ter buscado em Deus, mas ele preferiu, seguir a sua própria direção, e por isso colheu mais à frente o fruto da sua própria direção, ou seja, a destruição de Sodoma e Gomorra. E todos os seus bens materiais que estavam lá foram destruídos. Tudo porque, consequência da sua própria decisão, confiou no seu braço, tomou a decisão pelo seu braço. Porque antes Ló deveria dizer a Abraão que era preciso primeiro buscar a direção de Deus e somente então tomar a decisão. Isso ele deveria ter feito. Ele deveria ter dito para Abraão: não, espera aí, meu tio Abraão, primeiramente eu vou orar ao Senhor, eu vou buscar a direção do Senhor, para saber o que o Senhor tem a me dizer, porque só o Senhor sabe, qual é a direção correta para a minha vida. Mas Ló não fez isso, Ló fez como muitas pessoas fazem, olhou com os olhos da carne, com os olhos naturais, aquilo que a gente está vendo, e mediante aquilo que a gente está vendo, ele se iludiu com a beleza, que nem a Eva se iludiu com a beleza do fruto proibido, Então o ser humano tem essa tendência a se iludir pelos seus olhos. Por isso nós temos que aprender, por meio assim como Eva errou, assim como Ló errou, e foram iludidos com o quê? Pelos seus olhos, por aquilo que estavam vendo. Ló estava vendo as campinas do Jordão, que eram verdes, eram terras bem regadas, era como o jardim do Senhor, uma coisa linda, uma coisa que enchia os seus olhos. Mas o que aconteceu no futuro? O futuro foi Sodoma e Gomorra, que foi queimada, que foi destruída. Se ele tivesse buscado a direção do Senhor, com certeza o Senhor diria: não, Ló, não vai para lá, porque Deus sabia o futuro, e nós não sabemos o futuro. Então, por isso, nós não podemos olhar o hoje, não podemos olhar aqui a beleza do que nós estamos vendo. Nós temos que confiar no Senhor. Por isso, nós temos que consultar, buscar a direção certa no Senhor. Não olhar com os nossos olhos da carne, não olhar com os nossos olhos naturais, mas olhar com os olhos da fé. E para olhar com os olhos da fé, é preciso buscar a direção no Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode nos dar a direção certa, a direção que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso essa mensagem, está aqui para nos mostrar isso, a importância de tomar uma decisão. E essa importância tem que estar na busca por Deus, porque só o Senhor, só Jesus pode verdadeiramente nos abençoar e ter a verdadeira direção que vai ser boa, que vai ser bênção para as nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor diz que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então do Senhor vem a direção que vai ser bênção para as nossas vidas. Não podemos nos guiar por aquilo que estamos vendo, não podemos nos guiar pelos nossos olhos. Os nossos olhos nos enganam. Os olhos de Ló enganaram Ló. Os olhos de Eva enganaram Eva. E nós não podemos fazer o mesmo. Então essa mensagem é para dizer isso. Não faça o mesmo. Não faça como Eva. Não faça como Ló. Faça diferente. Faça diferente. Busque o Senhor. A Eva desagradou o Senhor. O Ló desagradou o Senhor. Mas nós estamos ouvindo essa mensagem para não desagradar o Senhor. Para fazer diferente deles. Para não olhar com os nossos olhos da carne. E sim buscarmos no Senhor a direção certa para as nossas vidas. E assim sim tomar uma decisão
não pelos olhos da carne, mas uma decisão movida que foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Então faça isso, consulte o Senhor, busque o Senhor na sua vida. Não tome decisão sem antes consultar o Senhor. É o que esta mensagem quer nos ensinar. Por isso, para concluir essa mensagem, diz o seguinte: toda decisão deve-se primeiro buscar a direção do Espírito Santo. Veja bem, toda decisão deve-se primeiro buscar a direção do Espírito Santo e jamais ser tomada por sua própria vontade, pois uma simples decisão tomada poderá ter grandes consequências mais à frente, consequências boas ou más. Então, mas Deus teve misericórdia de Ló, e o mesmo pode acontecer conosco, mediante as consequências, mas que nós possamos, que nós possamos evitar isso, que nós possamos, não tomar decisões, não agir sem antes buscar a Deus, sem antes consultar, que nós possamos aprender, a não agirmos pelo que estamos vendo, pelas emoções, pelo que estamos sentindo, pelo que estão nos dizendo, mas que a gente possa entender que a pessoa mais certa para nos mostrar o que é bom para as nossas vidas é o Senhor. A pessoa que realmente conhece tudo. Nós não conhecemos tudo. As pessoas que nos amam muitas vezes também não conhecem tudo. As coisas que nós estamos vendo, que os nossos olhos estão vendo também, hoje nós estamos, nós estamos vendo, mas amanhã isso pode já não existir mais. Então a gente não pode confiar, nas coisas que estão à nossa volta. Não podemos confiar nos nossos olhos. Não podemos confiar naquilo que ouvimos das pessoas. Nós temos que sim confiar no Senhor, buscar dele. Ele sim, ele tem a resposta certa. Ele tem a direção que vai ser bênção. Deus jamais vai dar uma direção que não vai ser bênção. Até pode ter luta, até pode ter humilhação, pode ter provações, tribulações, podem, mas o Senhor vai estar cuidando de nós. E a vitória será certa. A vitória será certa, porque Ele estará o tempo todo cuidando de nós. Quando a gente está seguindo a direção dEle, Ele está no controle das nossas vidas. Ele está cuidando de nós, porque ele se torna responsável pelas nossas vidas. Quando a gente segue a orientação dEle, Ele é o responsável por nós. Mas quando a gente segue as nossas próprias orientações, quando a gente segue a nossa própria direção, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos da nossa própria mente, quando nós seguimos isso, aí ele não é responsável por nós. E por isso aí vem as consequências, como veio ali com Ló. Então as consequências vêm. Por quê? Porque o Senhor não é responsável por nós. Ele só é responsável quando a gente está debaixo da sua direção, debaixo da sua palavra, debaixo da sua ordem, debaixo daquilo que ele nos orientou a fazer. Quando nós estamos realmente vivendo assim, na dependência do Senhor, Ele é responsável por nós e Ele cuida de nós, em meio a todas as provas e tribulações que possam ter. Então, busque no Senhor a direção certa. Não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. É o que esta mensagem quer nos mostrar e nos ensinar. Um princípio tão valoroso, mas que muitos desprezam, que muitos nem sequer conhecem ou dão valor. Mas olhando ali para a vida de Eva, olhando para a vida de Ló, a gente vê que ambos erraram, ambos foram guiados pelos seus olhos e foram enganados e sofreram as consequências. E nós hoje é a nossa vez, é nós que estamos aqui vivos. Então hoje é a nossa vez de viver, é a nossa vez de escolher. Então que a gente possa, antes de escolher, fazer diferente deles. A gente possa consultar a Deus, reconhecer que só o Senhor sabe o que realmente é o melhor para as nossas vidas, o que realmente é o que nós devemos, que decisão nós devemos tomar, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe de fato o que é bênção e o que não é bênção para as nossas vidas, porque tem muita bênção que muitas vezes aos nossos olhos é bênção, mas na verdade não é. Por quê? Porque não provém de Deus. A verdadeira bênção é aquela que provém de Deus, Mas o diabo também dá bênção. O diabo dá bênção.
Só claro, né, é bênção disfarçada de bênção, mas na verdade não é bênção, porque lá na frente vai trazer uma consequência, né? Então, que nós possamos, né, buscar em Deus as verdadeiras bênçãos que Ele tem para nós, não as falsas, não as bênçãos que o diabo tem, né, para nos enganar. Então, busque a verdade, busque o Senhor na sua vida, busque a direção do Espírito Santo para a sua vida em tudo, e você será uma pessoa verdadeiramente abençoada por Deus, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém?